Voltamos! De volta aqui para um papo de mulher, né, Babi? Exatamente! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre menopausa. Olha, como a mulherada sofre nessa época. São vários fatores que incomodam, inclusive um deles, gente, é o calor excessivo. Nossa, acho que é um dos piores, né? Piores. Que o pessoal fala que é super incômodo. E aí, às vezes, você tá num ambiente que tá frio e você tá com aquele só você com calor. Tá todo né? mundo lá morrendo de frio, tudo fechado, a pessoa abre a janela, abre isso, abre aquilo, porque realmente é uma reação, né, química do corpo dela, ela não tem muito o que como é fazer. que vai ser, hein, com a gente? Ai. Ai, meu Deus. E hoje a menopausa tá tão precoce. Tá tão precoce. Pessoal com Você já 40 sente e muito pouco. calor assim normalmente? Já, depois da gravidez. Meu É. Deus. Eu era muito friorenta. Depois da gravidez, acendeu a boquinha lá do fogo e ficou permanente. E ficou acesa o tempo todo, muito calor. Pois é. Vamos então falar com solução? quem sabe do assunto Claro. e quem traz uma solução para aliviar esse, né, calorão aí Calor que a mulherada difícil. sente na menopausa. Estamos recebendo a Maria Martelli, que é farmacêutica, bioquímica e que tem um produto maravilhoso, né? E, ó, sem calor. Já tá com calor, Babi? Olá, meninas. Tudo Tudo bem? bem? Olá, pessoal. Muito obrigada por estar aqui com vocês e falar de um tema tão relevante, né? É um tema que as mulheres realmente, algumas têm medo, outras já estão passando pela fase, outras não querem chegar. Não querem chegar, Ainda tem um pouquinho de tabu, então são alguns assuntos que são interessantes a gente falar assim. Na verdade, a gente fala, né, sobre menopausa, mas na verdade a menopausa é quando você finaliza o ciclo ali, realmente não menstrua mais. Esse momento que a mulher vai entrando no calorão é o climatério, é isso? Me fala um pouquinho da diferença, porque a gente às vezes fala errado, né? É algo que é muito confundido mesmo, sabe? A mulherada não entende muito bem o que é um e o que é outro, não. Mas assim, normalmente a partir dos 42 anos de idade, vamos considerar assim uma média, é onde os hormônios começam a ter oscilação. Nesse momento, um dos sintomas, que é o mais temido realmente, como vocês mesmos falaram, são esses calores, que são os fogachos. Mas a menopausa em si, ela inicia 12 meses após a mulher com ausência de menstruação. Ela passou 12 meses ininterruptos, que às vezes retorna, né? Então 12 meses sequenciais, aí ela realmente entrou na menopausa. Só que o climatério é esse período que envolve tudo. Desde o antes, o durante e o pós-menopausa. E aí os hormônios cada vez vão reduzindo mais e os fogachos vão chegando junto. E tem outros sintomas também que chegam juntos, né? A gente fala do fogacho, que são as ondas de calor, porque são realmente os que mais incomodam, os que as mulheres, assim, Acho que eles a chegam do nada. maioria sente, porque nem todo mundo sente todos os sintomas, mas o calor, gente, acho que é unânime. Todo mundo que tem 75% Olha lá. das mulheres entre É muita 42 a 62 anos de idade Chato. terão. E assim, além do calor, né? Quais são os outros sintomas, os mais temidos, né, dessa fase, que é a menopausa? A perda de colágeno é uma que nos acompanha, né? Parece A que tá partir dos derretendo. 30 já começa. Já começa. Já nem tá na menopausa. O colágeno é algo que realmente incomoda muitas mulheres. Mas fora isso, tem aqueles sintomas emocionais, que tem a irritação, tem a queda muitas vezes na cognição, da memória, tem essa parte do estresse, variação de humor. Então, esses são sintomas realmente que incomodam bastante. A pele começa a ficar mais seca, ressecamento vaginal. São esses sintomas que a Coisa mulherada... boa, né? É, só coisa Não boa. sofre nada, Só a coisa mulher boa. Ser único. Mudança de humor, bipolaridade, né? Ressecamento, Pois calor. é, básico, né? A gente nasceu realmente para ter uma função no mundo, né? Uma função grande aí. Mas a questão dos calores, realmente, eles são um pouco temidos mesmo, porque assim, ele não escolhe horário, ele não escolhe lugar, ele não escolhe nada. E a madrugada, principalmente, quando ele chega, a mulher está dormindo, está no melhor do sono, porque para uma mulher madura, vamos falar assim, o sono é reparador, gente, é vida. O sono é vida. Aí você tá lá bem dormindo, né? De repente você acorda com aquele calor que pode estar o ar-condicionado no talo, pode estar o frio que tiver. Esses frios de São Paulo, que Esquece, base, né? esquece, não tem frio. E começa a dar muito calor, porque vem de dentro, sobe.
Aí você sente o pescoço suando, o rosto, a cabeça. Tem mulheres que são tão severos os casos do fogacho que elas têm que levantar e trocar o lençol. Chuveiro? Não, troca o lençol, porque molha o lençol. Fica- Tem casos muito severos. Uau! E aí, né, você como desenvolvedora também, né, como bioquímica, trouxe algo assim pra dar esse refresh pra mulherada. Diferenciado, único e inovador, né? Me conta um pouquinho, como é que foi? É um spray? Eu conto tudo, Conta. conto, porque isso a mulherada gosta, hein? Gosta. A gente fala que é um queridinho nosso, né? Isso é um queridinho. Já porque... anda na bolsa, né? Porque, gente, é da bolsa pro lado da cama, não tem como ficar sem. Eu tô nessa fase de ter esses calores. Então, eu falo com propriedade de causa. Que dá certo. Sabe? Muito. Tá. Assim, eu estudei esse produto durante 8 anos. Olha só, quase Sabe? uma vacina. É, quase, eu acho que até mais, hein? Quase, No caso da pandemia, Até mais. E eu estudei ele durante muitos anos. E como eu tinha farmácia de manipulação, eu ia testando, validando o produto. Aí as mulheres testavam, me traziam feedback, eu ajustava a fórmula. E assim eu fui fazendo ao longo da minha carreira aí, né, de trabalho. Até que há 1 ano e meio eu lancei ele. Quando você falou em refresh, esse é o nome, fresh. Ah, eu nem tinha visto. Fresh. É fresh de fresco. Fresco, né? E fêmea de feminino. Então, ele funciona porque na hora que chega esse calor, você aplica ao redor do pescoço e a nuca é a região de mais sensibilidade. Tá. E ele na hora interrompe aquela onda. Mas ele não é remédio. Tá, o que que tem? O que que é o composto? Isso. Qual que é a Ele é fórmula? composto, ele é mágica? composto por óleos essenciais que trazem essa questão do bem-estar, que traz essa questão da diminuição da irritação, da ansiedade. São óleos essenciais muito alinhados com essa fase da mulher, Tá. né? E fora isso tem os agentes de refrescância. Então ele interrompe aquele calor do momento, mas não significa que está tratando. Ele é um alívio imediato. Tá. Você aplicou imediato. Você está dormindo, chega aquela onda de calor. Você tira isso daqui, borrifa ao redor do pescoço, na hora ele interrompe. Você vira pro lado e dorme. Simples assim. Acabou. Gente, que maravilhoso. Isso é Entendi. muito bom. Quer conhecer? Nossa, eu quero ver, deixa eu ver. Pode aqui. Não estou, mas estarei em breve, né? Breve, Sabe a que o gente já tempo tem que passa. se Tem preparar, cheirinho. né? Ele tem o cheiro dos Ai, óleos que gostoso, essenciais. Olha, cheirinho de frescor mesmo, E né? ele é vegano, é 100% natural, não, é tem testado em contraindicação. animais, né? É tudo legal, gente. É algo que Uma ajuda boa, hein? muito as mulheres. Mas você sabe você que eu imagina. suo muito, assim. Serve também, por exemplo, para quem sua muito. Porque tem gente que tem a mão que Sim. chega a pingar, né? O Bromidrose, axila, né? É. Ele, pela formulação dele, ele ajuda a absorver o calor. Mas não é esse o principal objetivo dele. Porque como ele tem, ele causa uma vasoconstrição, porque na hora que você está com fogacho, o sangue flui muito rapidamente. Então ele normaliza a circulação, por isso que ele tem essa ação imediata. Só que daí, devido à formulação dele, ele absorve o calor, porque ele tem jato seco. Então ele ajuda. Mas assim, os testes realmente que eu fiz, os testes clínicos, foram em cima de mulheres durante o fogacho. Mas a gente observa que no dia a dia, ele ajuda também. Pode ajudar. né? Que é Ele aquela ajuda. pessoa que é muito calorenta. Eu tenho uma cliente que ela fala que ela tinha muito calor na sola dos pés. Menina, Cada lugar, pois é. assim, né? A gente escuta de diferenciado. tudo, você não tem noção. E aí ela falou que na hora que ela aplicou esse produto nas solas dos pés dela, que assim, tirou com a mão, gente. Passou. Uau, eu tenho um calor aqui, ó, gente, nesse lado aqui da minha... É. Muito. Você vai testar. Principalmente quando eu faço exercícios intensos. Eu acho que é a circulação mesmo. É. Que legal. Pensando bem, você tem alguns lugares diferentes. Pontos do rosto, por exemplo, às vezes eu não tenho no rosto inteiro. Eu tenho, tipo, só desse lado direito embaixo, daqui do olho e também no bigodinho, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Além do spray, né, que a gente sabe que tira com a mão, né, aquele Sim. alívio imediato. Isso. Mas quais outras dicas você daria pra ajudar nesse calor excessivo? Então, é uma fase realmente delicada, né? Que a gente gosta muito de falar, porque eu digo assim, a menopausa, ela não pode ser um tabu. Né? A gente tem que encarar essa fase realmente de frente, né? Mas você sabe que assim, chega num ponto
que eu vejo que as mulheres têm meio que vergonha de falar. É. Porque parece, porque não é, que dá a impressão que a mulher, quando entra nessa fase, ela se torna improdutiva. E na verdade não é isso. Não. Hoje uma mulher de 50 anos, gente, é uma mulher jovem. É uma mulher que está trabalhando, ela está viajando, ela está muitas vezes começando um negócio. Ela está com um namorado novo, né? Exato. É uma mulher Cuida, jovem. faz A gente atividade. acabou de ver aqui a Larissa, Isso. É. né, a 1000 por hora, com Então. 50 anos. Então a gente tem que conversar sobre esse assunto. Porque quando a gente conversa, a gente entende que tem outras mulheres passando por isso e que é uma fase natural, Sim. né? Agora, o que a gente tem que fazer para ter melhor qualidade de vida? A gente precisa se cuidar, como tudo. Então, assim, fazer atividade física, se alimentar de forma adequada, não comer muito doce, coisas que a gente sabe do dia a dia. Sabe, né? É. Coisa que a gente Mas já que sabe. são necessárias, principalmente nessa fase. Bebida alcoólica aumenta os calores, muita cafeína, né? Então, quando está nessa fase, é bom que a gente realmente faça do exercício um hábito. Perfeito. Muita água, Muita água. alimentação Até saudável. porque você não sabe, é o É. que você falou, quando vai vir o calorzão. Não, você não Né? sabe. Ele não avisa, não tem nada que ele Não. fala. Você começa e vai vir. Não, é uma coisa que, puf, acontece. E você sabe que é muito interessante porque, assim, tem mulheres que elas têm esses calores várias vezes ao dia. Assim, a cada 1 hora, gente. É uma coisa impressionante. Eu já vi Porque você tá bastante. quieto, assim sobe. Aquele calor que você tem vontade de tirar tudo. Uhum. E não tem o que refresque. Você pode estar no ar-condicionado Ah, é? que for, não Isso que refresca. eu queria te perguntar, não, Não, tem? não refresca. Colocar o Nem ventilador entrar ar. no chuveiro assim ou não? Mas aí às vezes Melhora, mas é aquele como você negócio, tá no é difícil. trabalho. Ai, É, vou ali então. tomar um banho. Como? Aqui Você tá numa ainda, reunião. nossa, a gente cruzou a Cruzou a perna no perna mesmo junto. momento, entendeu? Eu percebi. É, você tá no meio de uma reunião, chega aquele calor que você começa a suar, fica vermelha, às vezes é até constrangedor. Exatamente, Né? né? Então você pega isso daqui, é prático. Você pega isso aqui, você vai ali, borrifa ao redor do pescoço e tira. Será Entendeu? que tem mulher que não tem esse calor? 25% só. Nossa, É um número pequeno. Ah, e tem um detalhe também importante, que assim, tem também os fogachos medicamentosos. Esses fogachos medicamentosos esse eu são nunca ouvi falar. ocasionados por alguns medicamentos. Por exemplo, mulheres que fazem tratamento de câncer de mama. Elas usam um medicamento chamado... Tem outros também, mas o mais Tá. comum é o tamoxifeno. O principal efeito colateral dele calor. é o calor, é o fogacho. Entendi. E uma mulher dessa, gente, ela tem muita pouca opção de tratamento, porque ela está em tratamento oncológico. Ela é uma paciente diferenciada. E um produto desse, como é uso externo, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, é vegano, natural, ajuda muito essa mulher. Nossa, que fantástico, Sabe? né? Então é um nicho assim que realmente eu fico muito feliz de poder trazer alguma coisa que ajude as mulheres. Esse sempre foi meu propósito, Que legal. sabe? Porque quando eu comecei a estudar, eu não passava por isso. Hoje eu tenho esses fogachos. Então, assim, eu estou me beneficiando do meu próprio produto. Que bom, que né? legal, nossa, Que que bom. bom. Agora, uma coisa que a gente acabou de falar aqui, sobre a questão do tabu. É. Realmente é um tabu. E você acha que esse tabu vem ligado a quê? Ao receio da mulher por estar achando que está envelhecendo? Será que isso realmente ainda existe na mente das pessoas? Porque é o que você falou, hoje em dia as mulheres de 50 anos estão aí É. com o namorado novo, treinando, todas lindas e maravilhosas. Hoje em dia a galera se cuida muito, né? Isso. Que ainda existe esse tabu? Então, eu acho que é algo que foi construído há um tempo atrás, né? Então veio já com essa construção de que a gente lembra, né? As nossas vós com 40 anos não é uma geração muito antiga, gente. Não. São as nossas vós. É. Entendeu? Então nós estamos numa geração muito próxima de quando virou a chave. Muito próxima. Então eu acho que isso vai sendo ressignificado ao longo do tempo. E nós estamos nesse processo. Eu acho que nós somos responsáveis, sabe? Nós estamos vivendo uma época de ressignificar essa fase. E a gente vai trazer isso como? Conversando, falando, mostrando que é uma fase normal da vida da mulher, como tem outras fases que a mulher, né, ela passa por diversas ressignificações, vamos falar assim, a vida toda dela, né? E a menopausa nada mais é que mais uma. Né? Então, a gente precisa realmente quebrar esse tabu, falar muito sobre isso, conversar, para as mulheres começarem a se identificar.
e falar, não, realmente eu estou nessa fase, é uma fase normal, vou ter algum desconforto? Vou, provavelmente. Mas, qual mulher que não tem, gente, desconforto? Não é? Quando ela engravida, quando ela menstrua, quando ela tá com uma TPM. Nossa, Verdade. é o tempo Né? todo, É né? o tempo O todo. É. E agora, naquele papo de amigas aqui, Tá né, bom. gente? Entre nós. Entre amigas, Entre nós é o entre programa nós. depois da gente, mas eu fiquei... É verdade, olha, a gente vê muitos estudos sobre a questão de falta de colágeno, né? A gente começa a parar de produzir colágeno a partir dos... uns falam 30, 25, 26, 35, mas me diz uma coisa, a menopausa ajuda a piorar essa falta de colágeno que já começa a existir tão cedo? Na verdade, sim, por causa dos hormônios. Entendeu? Quando a Lei gente da tem a gravidade. queda dos hormônios femininos, vem junto essa perda do colágeno. Uau. Infelizmente. Por isso que eu falo que a gente tem mesmo que fazer atividade física, Tá. se fortalecer, porque outra questão que vem junto são os ossos. Então eles começam a ficar mais porosos, começa a faltar cálcio. E como que a gente vai proteger o osso? A gente protege Fortalecendo. criando a musculatura. Sim, E como que a gente cria musculatura? Através da atividade física. sim. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer atividade física, gente, eu acho que a vida inteira a gente tem que fazer. É. Desculpa, mas eu faço tô- a vida inteira. Eu tô aqui assim pra eu mim, ó. faço sempre. Ouviu, né, Kelly? Aqui, ó. Ouviu, né? Não, Já tá indo, só falta eu. gente, de verdade, eu acho que assim, é primordial na vida Primordial. de uma mulher É. fazer, porque a É muito osteoporose bom. chega. Não só também para o corpo, mas para a mente também. Porque chega a um certo momento, principalmente nessa questão do climatério, que muitas mulheres acham que estão com depressão nesse momento. Acham que está com algum problema e, na verdade, você está com seus hormônios a 1000. Isso E aí mesmo. começa a fazer atividade física e sente uma melhora absurda. Por quê? Porque você não está com depressão. Você está com uma questão Sim. hormonal. Então é muito importante também você fazer a sua avaliação anual aí no importante. médico. Principalmente Sim. depois que você já passa aí dos 45, que tudo pode acontecer. Com certeza. Nem todas as mulheres querem fazer reposição hormonal. E hoje eu vou te falar que muitas não fazem mais. Sim, sim. E Antes eu era te meio falo, que regra, né? e eu te falo uma coisa, teve época que ninguém queria fazer. É. Todo mundo tinha medo dos hormônios. Depois começou a ter uma mudança, né, no entendimento dos hormônios, surgiram outros hormônios novos que não faziam tanto mal à saúde, veio mudando, né, modernizando. Sim. Mas assim, não são todas as mulheres que podem, não são todas que querem, né, tem muito disso. Eu digo que esse produto, o Fresh Femme, ele é muito bom porque assim, eu tenho várias mulheres que fazem reposição hormonal e usam ele junto. Olha. Porque ele é mesmo externo. fazendo a reposição, a Algumas pessoa ainda começa ainda tem? Sim. Alguns Nossa, casos, é nem difícil, com hormônio, hein? gente, Nossa, gente. não alivia. É. Às vezes dá uma leve melhora, mas alguns casos são muito severos mesmo, Por isso sabe? que eu acho que muita gente acaba... não vou fazer, porque não vou vai seguir, resolver. É, Mas tem que estar sempre aconselhada pelo médico. Isso, Isso, é com primordial. certeza. Pelo menos pra Tem que diminuir, procurar né, o médico, os ver se impactos. está indicado, né? Se pode fazer. Também só compra hormônio com receita, prescrição médica, né? Sim. Então, assim, é um tratamento mais sério, né? Não é para banalizar o hormônio, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que cuidar, tem que estar atento. Mulheres, gente, nós somos mulheres, nós temos que ter esse cuidado realmente e temos que conversar. Eu Temos acho que que falar essa é a melhor sobre, coisa, né? Temos que falar. Dialogar. Dialogar, trocar as ideias, né? Todo mundo tratar isso de uma maneira natural, né? Porque né? é uma coisa natural da mulher. Antes nós não tínhamos o período menstrual. Depois nós temos, que é o período que a gente pode, Isso. né? Ter a gestação e tal. E depois isso acaba e faz parte, tá tudo É. bem. Claro que a gente sofre um pouquinho mais por conta disso, como aquela pastora disse, né? Aham. Como que é o nome dela? Você lembra que ser mulher... Ela veio aqui sexta-feira. A Gabi? Isso. Ah. Ela disse que ser mulher, gente, não é um gênero, é uma missão. E é É. verdade, a mulher passa por várias questões, né? Tanto de quando vai ser mãe, quando depois que nasce, enfim. E a menopausa já é mais uma questão que a gente tem que passar aí, que a gente Saber já sabe, né? administrar, né? Porque é um tempo que você tem que administrar isso. Até com quem está perto de você. É legal as pessoas Sim. também terem esse entendimento. Olha, tô nervosa hoje, eu tô assim, eu tô assado. Então é legal. Isso que você falou de conversar é interessante para até a família entender o momento que a mulher tá passando ali. Nossa, é muito importante isso que você falou, realmente, porque as pessoas muitas vezes não entendem.
né? Mas não entendem por falta de conhecimento mesmo, né? Acha que a mulher tá assim porque é frescura, ela tá querendo chamar atenção. Então tem outros entendimentos. E quando entende que é hormonal, que é fisiológico, né? Toma uma outra forma realmente. As pessoas passam a respeitar um pouco mais, eu acho. Né? Mas isso tem que ser conversado. Sabe, esses dias mesmo eu estava assistindo uma série aí, né, na Netflix, uma série básica, assim. E a mulher da série, a personagem, uma das principais, ela chegou a ser, assim, uma alta política ali dentro do filme. E ela estava nessa fase. Aí aparece ela abrindo a geladeira, enfiando o rosto dentro e a amiga perto pergunta, faz tempo que começou isso? Aí ela pega, fica toda sem graça, com uma amiga. Ela fica sem graça. Aí ela começa a desconversar, tal. Aí ela fala, mas seu marido sabe? Ela, não, nós não conversamos sobre isso ainda. E é uma série nova, entendeu? Então a gente percebe que realmente ainda existe essa vergonha, né, de falar. Essa privação de falar. Só que isso só vai mudar a partir do momento que a gente aceitar. É aceitação. Porque assim, é o que a gente fala muitas vezes, o colágeno diminui, a pele fica mais seca, o cabelo muda a textura. Também da mulher nessa... Libido também. Cai bastante também nessa época. Ressecamento vaginal vem junto. Que aí é complicado, a pessoa tem dor, né, pra se relacionar. E aí ela não, se não conversar com o marido, principalmente nesse momento, gente, o marido vai até achar que tem alguma coisa errada comigo. Tá me traindo, não quero mais. Não é, porque começa a entrar numa viagem. Então, a conversa, o diálogo, olha, eu tô passando nessa fase. Sabe o que é? Porque a mãe de menino não vai sentar com ele e falar, olha, filho, quando sua mulher estiver menstruada, ela vai viver isso. Quando ela estiver grávida, ela vai viver aquilo. Não vai, tá? Não vai, não queira, que a mãe não vai ensinar isso. Não vai. Então, você como esposa, você senta com seu marido e fala, olha, tá acontecendo isso, eu vou passar por essa e essa fase e tenha paciência. Que é um ano, né, mais ou menos, essa fase. Ou não? Dura mais? Dura. Às vezes se mantém ali 10 anos. Ixi, então conversa 12 logo. anos. Já fala e com filho, né? Já e pega com a filhos também junto. é importante, falando nisso. Contar para os filhos, para que o filho já entenda a esposa quando estiver nessa época, para que a menina já não leve isso como um tabu. Eu acho que a gente tem que começar a ir pela criação, né? Porque eles já lembram, né? Quando estiver lá na frente, eles vão falar, minha mãe teve, minha mãe eu passava por isso, vamos ter calma porque era assim mesmo, né? Porque as mães de antigamente não conversavam isso com a gente. Imagina. Mal falavam de menstruação, gente. Nossa, não falava de jeito nenhum. Então. Às vezes acontecia da menina e ela mesma tinha que se virar para saber como é que ela fazia. Isso mesmo. Então é muito importante esse diálogo, né? E tem outra questão também que é importante a gente tratar, que é a questão do que a gente chama de mulher madura. Né? Porque assim, tem algumas questões que a gente perde realmente. O colágeno, o cabelo, a pele, pá. Só que tem um outro lado que a gente tem que olhar, que a gente tem de ganho, que é a sabedoria. É a vivência. Muita. E se livrar de todo mês, ter que se preocupar, que você vai também. Faz a conta de quanto por ano na sua vida você vai gastar com eu acho que é um dos, além do spray, né, pra dar uma suavizada aí no calor, é como é que fala? Das notícias boas da menopausa. Você não tem mais aquela coisa todo mês enchendo no saquinho, né? Isso. Entendeu? Vai ser feliz. Vai ser feliz. É o período que a mulher se sente mais madura, mais realizada, mais dona de si. Ela já não tem, assim, que provar, parece que nada pra ninguém. Ela construiu uma história. Ela é mais dona de si, mais segura das suas escolhas. Né? Então, tem esse lado da mulher que é muito interessante, que a gente tem que valorizar. E não ficar olhando só o copo meio vazio, não. Tem que olhar o copo meio cheio também. Muito bem. É muito, muito interessante a gente trazer isso também. E lembrar, né, que, claro, que todo ônus traz um bônus. Então, uma hora a gente vai descansar, vai poder. Uma hora a gente vai descansar. Vamos ver se a gente vai ficar tranquila, né? Porque assim, a gente descansa de uma coisa pra descansar com outras, pelo jeito, né? Então, né, você vai estar livre de algumas coisas,
mas aí vem o calor, vem a oscilação de humor, porque assim, quando nós estamos na TPM nesse período, também acontece muita Sim. oscilação de humor. Com E acho que é certeza. importante você conversar com o marido em casa, principalmente antes de enforcá-lo, converse para ele entender que esse momento realmente é uma bagunça de hormônios, isso a mesmo. oscilação de humor. Às vezes, de repente, você vê uma formiguinha passando, carregando a folhinha, você chora, ou se você ficar muito brava, você fica ao extremo e faz parte, né? Aham. É isso mesmo. E geralmente a pessoa, ela pode usar sem contraindicação, ela pode usar quanto ela precisar, não tem uma regra, não tem nenhuma uma questão. Até a pessoa, por exemplo, que tem o câncer, porque tem muita coisa, por exemplo, a pessoa que tem câncer, ela não pode fazer reposição hormonal, mas ela pode Isso. usar o produto. Isso mesmo. Na fase do desenvolvimento, antes de eu dar entrada na Anvisa, tem vários testes que a gente tem que realizar para que ele possa ser validado pela Anvisa, Tá. né? E um deles é o teste de eficácia, o dermatológico, estabilidade. Então, todos esses testes foram realizados. Então, assim, ele é dermatologicamente testado. Ele não causa nenhuma irritação. Claro que uma mulher com uma pele irritada que acabou de fazer um peeling não vai usar, Sim. né? É. Mas ele Mas é não sempre traz na área do pescoço que aplica. área do pescoço. Tá. Mas pode aplicar também dobra de braço, pulso. Áreas sensíveis. Áreas sensíveis. E como ele é natural, ele não tem parabeno, ele não tem substâncias irritantes, ele é com óleo essencial. Certo. Então ele tem esse poder terapêutico dos óleos essenciais também. Perfeito. E pode usar quantas vezes quiser. Tá. Um frasquinho desse rende 110 aplicações. Olha. Que A gente bom. percebe que, em média, dura 2 meses. Tá. Porque não dá pra afirmar, porque tem mulher que tem um calor Tempo atrás do outro, um todo, fogacho o que atrás você do falou, a outro. cada uma hora tem É. mulheres que têm super esporadicamente. Isso, mas a média são 2 meses de uso que a gente observa. Tá. E assim, independente do tratamento, mulher que faz tratamento oncológico, como eu falei, acupuntura, tem outras formas de se tratar também esses momentos, né? Elas podem usar junto, porque Junta tudo, porque aí vai ele dar um não tem resultado melhor, né? contraindicação. E é aprovado por médicos também, né? Então isso é muito É. importante. Eu validei com os ginecologistas também. Ah, Testou é em muito várias bom. pacientes, então eu tenho, no meu site, por exemplo, eu tenho depoimento desses médicos, das pacientes, tem todos os testes. Então, assim, é um produto que foi muito bem estudado, muito Tá. bem preparado, sabe? Algo Foram muito 8 confiável. anos, né, 8 gente? anos. Não é 8 uma anos coisa estudando. assim, Muito bem né? mesmo. Que é complicado. Agora me fala mais uma coisa aqui sobre o produto. Você falou que ele não tem aqui parabenos, essas coisas. Hoje a gente está vendo como a tecnologia ela tá avançando a cada dia que passa, Cada minuto. né? Quando que você lançou? Tem 1 ano mais ou menos. 1 ano, então É. não faz muito tempo. Não tem. É que hoje a gente só está no online. É. Né? A gente está caminhando, veio estruturando o site. Então agora a gente está no online, mas daqui a pouco a gente vai para redes de drogarias. Nós vamos caminhando, né? Abrir para mais mulheres, porque Isso. às vezes o pessoal está nos assistindo e fala, poxa, mas eu nunca vi esse produto. É novo. Será que é bom? É, Será que pode? importante Será que não saber. pode? Acho numa farmácia. Sim. Tem, então, daqui a pouco vai estar começando a ser distribuído de uma melhor Isso. forma, né? Hoje a gente está no online porque realmente, principalmente depois da pandemia, a busca pelo digital aumentou muito. Né? E a gente viu que está tendo uma aderência muito grande. Né? Porque como a gente validou com os médicos e tem esse depoimento de várias mulheres que já usaram e trazem o resultado, o feedback, isso nos dá uma propriedade muito grande para falar do produto. Muito bom. Perfeito. Então as mulheres acham no site de uma maneira bem tranquila. Quer Tranquila, passar né? pra gente o site? Eu ia falar, porque tem umas atrasadinhas que chegaram agora, ligaram a TV agora. A gente quer dizer que, gente, encontramos a solução para o seu problema aí com calores absurdos da menopausa, que é o spray Fresh Femme. Fala pra gente onde é que as pessoas encontram, qual Eu site? falo. O site é o nome do produto. Tá. É o www.fresh, fresh é de fresco, né? Tá. Fresh. E femme com 2 M's 2 M's. de mulher. freshfemme.com.br. Tá. E aí a gente tem as redes sociais também, Pode que daí passar, só já tem um pode oficial aproveitar e na passar. frente. Ah. Aí é Fresh Femme Oficial. E aí ali acha também, a gente fala muito ali principalmente nas redes sociais, mulheres que vêm conversar conosco sobre esse período, que querem às vezes uma orientação. Então a gente tem também esse trabalho social que a gente bacana. faz ali, criando esse grupo de relacionamento
para ajudar realmente, né, gente? Normalizar o negócio. Normalizar, já tirar tinha o que sarro. ser normalizado, porque vai acontecer pra todas. Não tem Se como preparar correr. também, Só não né? vai acontecer pra quem morrer antes. Boa. É Como a gente verdade. deseja viver aí até os 100 anos, então pra gente nós vamos passar na fila. Vamos não lá, vai ter vamos jeito. passar. Vamos. Bom, eu quero te agradecer, Maria. Muito obrigada. Muito obrigada. Volte aqui no nosso programa em breve pra gente falar sobre outros assuntos. Meninas, é muito bom estar aqui com vocês, falando sobre um assunto feminino, né? Que as mulheres se identificam realmente e que, como você disse, todas vão passar. Todas vão Né? passar. E quem não conhece uma mulher que não passou por esse momento? Exato. É uma tia, uma avó, é uma prima, mas sempre tem Sempre tem alguma alguém. que realmente precisa dessa troca, né? É. E é muito bom a gente estar conversando aqui, a gente está ajudando mulheres, pode ter certeza disso. Muito obrigada pela Perfeito. oportunidade. Obrigada a Obrigada a você. E olha, nosso programa não pode faltar o quê? Artesanato. A gente tá combinando, vira uma perna junto. Junto, vamos a lá, gente como tá que é? tipo Pro outro Itália, lado né? agora, vai, 1, 2, 3 e... já. Uau! Nós estamos tipo a bandeira da Itália. Tá vendo aqui, ó? Uma completando a outra aqui.